Fala galera do canal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo esse vídeo. Meu nome é Breno, sou meliponicultor e hoje eu vou falar sobre como funciona o interior de uma colônia de abelha sem ferrão. Mais especificamente sobre a abelha bugia. Não só dela, mas os exemplos que eu vou utilizar é sobre ela. Entendendo como funciona, você vai ter uma base e um fundamento para poder saber como funciona, uma ideia e esclarecimento de como funciona as outras abelhas sem ferrão também. Então, começando pelo começo, essa daqui é a caixa que eu utilizo para poder criar as abelhas bugia. Essa daqui é do modelo ímpar. Existem outros modelos também. Não vou me aprofundar muito nesse vídeo, porque senão vai fugir um pouco do tema. Mas posso gravar um vídeo depois também, explicando outros modelos e tudo mais. Então, essa caixa aqui é a que eu utilizo e é a que mais dá certo na criação de bugias. A madeira dela é de eucalipto. Isso influencia também o tipo de madeira e tudo mais. Nem toda madeira é boa para elas. Então, a de eucalipto é uma ótima madeira. Dá um conforto térmico bom. Não é uma madeira tão mole nem tão dura. Ela tem uma certa porosidade que faz bem para as abelhas, para poder manter o controle térmico. E é isso. A espessura dela é de 3 centímetros, então é uma espessura boa também. Ou seja, essa caixa daqui é uma caixa de melhor custo-benefício que temos aqui no mercado. Se você for olhar todas as caixas disponíveis para venda, essa daqui é a que melhor tem um custo-benefício. Então é assim que funciona. Essa daqui é uma caixa modelo ímpar, né, como eu já falei, e ela é dividida em módulos. Vocês podem notar que existe esse primeiro compartimento aqui, que ele é chamado de lixeira. Ele é assim. Esse furinho aqui é onde a abelha entra e sai da colônia. Esses dois módulos aqui é justamente o assunto do vídeo. É o seguinte, esses dois primeiros módulos são chamados de ninho e de sobreninho. E esse é o coração da colônia, é onde as abelhas vão nascer e vão formar toda a estrutura que a colônia precisa para ter força, para poder ir a campo, coletar néctar, pólen, resina e tudo mais, para poder se desenvolver, crescer e se tornar uma colônia forte. Então, o ninho é onde a rainha faz a postura. E é o seguinte, preparei aqui alguns discos de papelão para poder exemplificar como que funciona. Antes disso, vou falar desse terceiro módulo aqui, né, que eu esqueci de falar. Então, primeiro é a lixeira, segundo é o ninho, terceiro é o sobreninho e o terceiro é a melgueira. A melgueira é onde vão ficar os potes de mel, que diferente das abelhas com ferrão, as abelhas sem ferrão, elas armazenam o pólen, que é chamado de samburá, né, por ele ser fermentado, e o mel, elas armazenam eles em potes e não em favos, como ocorre nas abelhas com ferrão. Então, nesse compartimento aqui, elas armazenam muitos potes de mel, preenchem completamente, desde a base até o topo, quando a colônia está forte. Então, por ela você consegue ver os sinais de uma colônia que está crescendo, se desenvolvendo pela população de abelhas, pela movimentação, pelo início da construção de pote. Quando ela começa a crescer, ela começa a preencher toda essa melgueira. Então, por ela, você consegue perceber os sinais, se uma colônia está saudável, se não está tão saudável assim, se ela está em crescimento, se ela já está muito forte. Então, essa daqui é a melgueira. Mas o assunto mesmo do vídeo
são esses dois primeiros módulos aqui, chamados de ninho e sobreninho, que é justamente onde a rainha ela faz a postura. A rainha, para quem não conhece, ela é uma abelha que tem a bunda, o abdômen fisogástrico, ou seja, ela é a única abelha que tem a bunda maior do que as outras. Então é muito fácil de perceber quando você compara com as operárias, né? Por ela ter esse abdômen maior. E é o seguinte, esses aqui são discos de papelão que eu separei para poder mostrar como que funciona o coração dessa colônia. Então é o seguinte, vou mostrar aqui, só um pouco. A rainha, ela começa a postura bem aqui, ó, no ninho. Então, esse aqui é um disco de cria. Tá vendo que eu separei ele em formato redondo em várias bolinhas dessas? Cada bolinha dessa daqui é uma célula de cria. Ou seja, dentro de cada bolinha dessa vai ter uma abelha que vai nascer no futuro. A única função da rainha, a única não, mas a principal função dela é formar novas abelhas. Então ela está o tempo todo fazendo novas células de cria e colocando ovos nessas células para poder produzir novas abelhas. Todo dia nasce abelha, todo dia morre abelha, porque graças à rainha ela tem esse ciclo constante, desde o primeiro dia da vida dela como rainha fisogástrica até o último dia dela. Então é assim que funciona. A rainha, quando ocorre o processo de enxameação ou processo de divisão, acontece o seguinte, ó. Dentro da colônia, ela vai fazer os primeiros discos de cria. Então imagina que esses discos estão dentro de uma colônia. Ó. E cada bolinha dessa, esse aqui inteiro é um disco de cria. Cada bolinha dessa é uma célula de cria. E dentro dessa bolinha vai nascer uma abelha nova. Então é o seguinte, é assim que funciona. A rainha, com a ajuda das operárias, com a ajuda das abelhas novas e aderentes, né, ela vai formar o primeiro disquinho de cria, desse tamanho aqui. À medida que esse disco for crescendo, ela vai formar outro disco acima desse, ficando mais ou menos assim. E à medida que esse disco crescer, ficar desse tamanho, ela vai formar outro disco um pouco menor acima. Ou seja, ela faz os discos sempre em formato piramidal e assim por diante. Então, à medida que os dias forem passando, ela vai construindo outros discos de cria, sempre de baixo para cima. Ou seja, ela vai formar esse, e esses que estão pequenos vão crescendo. À medida que eles forem crescendo, outros menores vão surgindo acima, porque ela forma sempre esse formato piramidal de discos de cria. E é o seguinte, ela vai fazendo isso eternamente. Como vocês podem perceber, o espaço do ninho e do sobreninho, ele é limitado. Então, ela vai formando os discos empilhados um acima do outro até preencher todo o módulo. Preenchendo o primeiro módulo, ela vai continuar subindo a postura até preencher o segundo módulo completamente.
E depois que isso acontecer, quando ela tiver iniciado a postura aqui embaixo e tiver chegado aqui no topo do sobreninho, o nome disso vai ser dado ciclo de postura. Toda vez que ela começa o disco aqui e chega ao topo, se encerra um ciclo de postura. E esse tempo leva em média 45 dias. Então, se nos dois módulos leva 45 dias, em média, em um módulo leva em média metade do tempo, 22 a 23 dias, por aí. Então, é isso. O primeiro ciclo foi formado. E o que acontece depois desse ciclo? O segundo ciclo. E assim por diante. Enquanto a colônia estiver viva, isso vai estar acontecendo. Mas aí tá, beleza. A rainha começou o ciclo no módulo de ninho, preencheu o sobreninho. E agora? O espaço está completamente cheio e acabou? Não. Exatamente quando a colônia, a rainha, preenche, chega no topo aqui, acontece o seguinte. A rainha, quer dizer, as abelhas daqui da base, o primeiro disco que ela formou daqui da base, as abelhas daqui, elas começam a nascer. E o que acontece quando elas nascem? Ó, isso aqui, ó. As abelhas começam a nascer de dentro para fora. Então, um espaço vai se abrindo aqui. E à medida que o tempo for passando, essas abelhas aqui vão nascendo e esse disco vai sumir, porque todas as abelhas desse disco já vão ter nascido. E assim ela vai retomando todo o ciclo de postura. Ela chega no topo, ela desce e com o espaço que vai se abrindo aqui embaixo devido às abelhas já estarem nascendo, ela vai dar continuidade a esse ciclo e voltar a construir novas. As operárias aderentes vão voltar a formar novas células de cria e a rainha vai continuar colocando seus ovos dentro dela. Então, é assim. E esse ciclo continua infinitamente enquanto a colônia estiver viva. E eu falo isso porque, sei, as abelhas podem, a colônia pode morrer por algum motivo, sei lá, algum acidente, mas isso não é comum de acontecer. Eu falo que enquanto ela estiver viva, mas ela não tem prazo de validade, ela está sempre se renovando. Se você souber como cuidar da sua colônia, ela vai viver eternamente. Sim, as abelhas nascem, as abelhas morrem, a rainha também tem um problema, um tempo de validade, mas enquanto a colônia estiver saudável, o organismo, que é o todo, a colônia como um todo, vai continuar vivo, porque vai ter sempre uma abelha para poder substituir tanto as operárias quanto a rainha, depois que ela tiver morrido. As operárias, elas demoram em média 55 a 65 dias para morrer. Esse tempo é estimado em quilômetros de voo. Ou seja, quanto mais uma abelha voa, mais ela produz. Mas em contrapartida, mais rápido ela demora, mais rápido ela morre. Isso não necessariamente é ruim. O ideal é que ela vá a campo, que ela voe bastante para poder trazer recursos para a colônia e o organismo, né, a colônia como um todo, possa crescer. Então, ela demora mais ou menos 45 a 50 dias para poder nascer. E depois de nascida, ela leva mais ou menos, ela tem mais ou menos 60 dias de vida. E diferente da rainha,
diferente das operárias, a rainha ela tem um tempo bem maior de vida. Ela, em média, dura 3 anos de vida. Então, por ela ser uma abelha, digamos que especial, né? Uma abelha fundamental para o desenvolvimento da colônia, ela não é sozinha, ela não é mais importante, mas sem ela nada acontece. Da mesma forma como as operárias, né? Então, se eu te perguntar o que é mais importante, a rainha ou as operárias? Pô, fazer essa pergunta é o mesmo que dizer qual lâmina da tesoura é a mais importante. Se é a esquerda ou a direita. Então, isso não faz sentido essa pergunta. As duas vivem em harmonia e funcionam e crescem juntas. Então, é isso. À medida que o tempo for passando, a colônia vai se desenvolvendo. E não só isso, né? A gente pode, com os discos de cria, saber se uma colônia está fraca, se uma colônia está mediana, se uma colônia está forte. 2 pontos. O primeiro é pela movimentação da colônia. Se ela estiver muito populosa, muitas abelhas circulando no interior dela, significa que ela está forte. E o outro ponto é o tamanho do disco de cria. Se a gente perceber que a pilha do disco de cria está toda nesse tamanho aqui, talvez seja uma colônia mediana, porque não é um disco muito grande para uma colônia de abelha bugia. Então é o seguinte, se a pilha de disco estiver desse tamanho aqui, é um indicativo que a colônia está bem melhor. Então, quais são as medidas aproximadas de discos de uma colônia forte? Se tiver mais ou menos de 8 a 12, é uma colônia bem mediana e que ainda tem espaço para bastante crescimento dos discos. Se tiver de 12 a 14, a colônia tá boa, tá ali na média e caminhando para melhoria. Se tiver de 14 para cima, esse aqui é um disco que tem, acho que 14 centímetros de diâmetro. 14? Não, tem 12 centímetros de diâmetro. Se ele tiver de 14 centímetros para cima, significa que é uma colônia forte, que está saudável, que está crescendo, que se não já formou potes de mel na melgueira, ela está prestes a formar, está caminhando para formar. Então, esses são os sinais. Esse é o coração da colônia, o ninho e o sobreninho. Então, se você quiser um plantel forte, de qualidade, movimentado, que vai crescer, não vai dar trabalho porque ela fica quase que autossuficiente, você precisa se atentar ao coração da colônia, que é basicamente esses 2 módulos acontecem aqui. O coração da colônia acontece aqui, no ninho e no sobreninho. Então, é isso. Esse é o primeiro vídeo do canal. Estou iniciando, apesar de criar colônias de bugia há um certo tempo e ter uma certa experiência, eu sou iniciante gravando vídeos, então peço paciência aí de vocês. O vídeo já está dando 19 minutos. E à medida que eu vou fazendo novos vídeos, eu vou melhorando, né? Então, assim, existem vários outros temas de vídeo que eu posso gravar aqui para vocês, como madeira ideal, modelo ideal, espaço, tamanho de caixa ideal para cada tipo de colônia, cada espécie de colônia de abelha sem ferrão. O que é essa tal célula de cria aqui? O que acontece aqui? Qual estrutura que é utilizada para formar essas células de cria? O tempo que uma colônia demora para crescer. Então existem vários temas que eu vou abordar aqui no canal.
e explicar para vocês. Esse é um vídeo teórico, né? Eu expliquei como funciona, mas vai ter muitos vídeos práticos também, mostrando, né, o interior da colônia, sinal de saúde e tudo mais. Então, esse vídeo aqui é meio que o fundamento, né? Coração da colônia. Se o coração está saudável, todo o resto está saudável, a colônia está forte, não vai ter problemas com florídeo, que é um assunto que eu posso abordar aqui também, que é um tipo de inimigo natural. Não vai ter problemas como formiga, que é outro tipo de inimigo natural. Então a colônia ela fica saudável, estável, ela cresce sem problemas e dessa forma é só sucesso no manejo, né, das abelhas sem ferrão. Então isso é o que a gente quer, colônias fortes, saudáveis, para poder multiplicar, para poder coletar mel, coletar as resinas, né, para poder formar própolis, coletar cera também. Então é isso, pessoal. Vou passar minha experiência aí que eu tive durante esses anos criando abelhas sem ferrão e vou falar tudo que for necessário. Não vai ter minhas palavras, não vai ter ocultação de informações, então tudo que eu sei eu vou explicar aqui e vocês vão aprender tudo que eu sei. E não só isso, né? Quando eu comecei eu não sabia muito bem como criar abelhas sem ferrão. Não sabia, não entendia muito bem como é que acontecia, o que tinha aqui dentro, como é que funcionava esse organismo, né? Então, depois de ter aprendido, eu vou passar todo esse conhecimento gratuito aqui para vocês. Vocês vão caminhar junto comigo e aprender da mesma forma como eu também aprendi, né? Eu não sabia nada de abelhas sem ferrão, mas eu achava o máximo. E depois de ter aprendido, a melhor forma de melhorar, né, e de passar o conhecimento é ensinando, né? Então é isso que eu vou fazer nos próximos vídeos. Esse é o primeiro, mas vão surgir vários outros, né? E melhores também, né? Como esse é o primeiro vídeo, não tenho muita experiência gravando vídeos, mas espero que vocês tenham conseguido aprender. E até os próximos vídeos, né? Valeu!